Você já sentiu que estava sendo puxado por algo que não consegue controlar? Algo que sussurra no silêncio da madrugada, que bate à porta quando você está mais vulnerável, que promete alívio, mas entrega correntes? Há momentos em que a tentação não parece apenas forte. Ela parece inevitável, como se fosse o ar que você respira, a única saída possível para a dor que carrega. E você luta. Deus sabe como você luta. Mas a cada batalha, parece que suas forças diminuem. A cada vez que cai, a vergonha pesa um pouco mais. E então vem aquela pergunta silenciosa, aquela que você mal ousa pronunciar. Será que é possível vencer? Ou estou condenado a repetir esse ciclo até o fim dos meus dias? Talvez você tenha tentado orar, talvez tenha jejuado, talvez tenha feito promessas a Deus nas horas de desespero. E por um tempo, funcionou. Mas então ela voltou. A tentação voltou. Mais forte, mais insistente, mais sedutora do que antes. E você se pergunta, por que Deus não me livra disso de uma vez? Por que preciso lutar tanto contra algo que parece tão natural, tão parte de mim? Há uma verdade que precisa ser dita, mesmo que doa. A tentação não é sinal de fraqueza espiritual. Não é evidência de que Deus te abandonou. Não é prova de que você está longe demais para ser alcançado. A tentação é, na verdade, a prova de que você ainda está vivo, de que ainda há algo em você que vale a pena ser disputado, de que há uma batalha acontecendo porque há um tesouro a ser protegido. Pense nisso por um momento. Ninguém tenta roubar uma casa vazia. Ninguém ataca um território abandonado. A intensidade da tentação que você enfrenta pode ser, paradoxalmente, a medida do valor que sua alma carrega. O inimigo não desperdiça munição com alvos insignificantes. Ele concentra seus ataques naquilo que pode fazer diferença. Mas isso não torna a luta mais fácil, não é? Na verdade, às vezes, torna tudo mais confuso. Porque você olha ao redor e parece que todos estão bem. Todos parecem ter tudo resolvido. Todos parecem caminhar em vitória, enquanto você tropeça no mesmo lugar, dia após dia. E a solidão dessa jornada é, talvez, a parte mais cruel. Havia um jovem, vamos chamá-lo apenas assim, um jovem que poderia ser você, que poderia ser eu, que cresceu ouvindo sobre Deus. Ele conhecia as histórias, sabia de cor os versículos, conseguia até citar passagens inteiras da Bíblia, mas havia algo que ninguém via, a guerra silenciosa que ele travava todas as noites, uma tentação específica que o assombrava desde a adolescência, algo que ele nunca conseguiu compartilhar com ninguém, nem mesmo com seus amigos mais próximos. Ele tentou de tudo, orou com fervor, jejuou até sentir fraqueza, fez pactos com Deus, prometeu que se fosse liberto, serviria com toda a dedicação, mas a libertação não vinha. E cada queda era seguida de uma vergonha tão profunda que ele mal conseguia erguer os olhos durante o louvor na igreja. Ele se sentia um impostor, um farsante vestindo máscara de santidade, até que um dia, exausto de lutar, ele simplesmente parou. Não parou de crer em Deus. Ele parou de tentar vencer sozinho. Parou de confiar apenas em sua força de vontade. Parou de acreditar que seria sua determinação que o libertaria. E nesse momento de rendição profunda, não de desistência, mas de entrega genuína, algo começou a mudar. Você conhece a história. Um jovem longe de casa, vendido como escravo, agora trabalhando na casa de Potifar. Ele tinha todas as razões para se sentir abandonado por Deus, todas as justificativas para ceder quando a esposa de seu senhor o tentou dia após dia. Ninguém saberia, ninguém julgaria. Ele estava sozinho em terra estrangeira. Mas quando ela o agarrou, quando a tentação se materializou em carne e osso diante dele, José fez algo que desafia toda a lógica humana. Ele correu, deixou sua capa nas mãos dela e fugiu. Não argumentou. Não negociou, não tentou ser educado, ele simplesmente fugiu. E essa fuga custou caro, custou sua liberdade, sua reputação, anos na prisão, mas salvou sua alma. A lição aqui não é apenas sobre resistir, é sobre entender que algumas batalhas não devem ser travadas, devem ser evitadas. Há tentações que você não deve enfrentar cara a cara. Há situações das quais você precisa literalmente correr, e isso não é covardia. É sabedoria. Porque, veja bem, José não tentou provar sua santidade ficando perto do perigo. Ele não testou sua força espiritual permanecendo na sala com aquela mulher. Ele reconheceu o perigo e fugiu.
E foi essa humildade, essa honestidade consigo mesmo, sobre suas próprias limitações, que o salvou. Quantas vezes você ficou perto demais do fogo e se surpreendeu por ter se queimado? Quantas vezes você flertou com a tentação, convencido de que dessa vez seria diferente, de que dessa vez você teria controle? E então acordou no dia seguinte envolto em vergonha, perguntando-se como chegou ali novamente. A Bíblia diz algo fascinante em Tiago. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Perceba, não é Deus quem tenta, não é o diabo agindo sozinho. É sua própria cobiça, aquilo que está dentro de você. E isso pode soar como uma condenação, mas na verdade é uma chave de libertação. Porque se a tentação vem de dentro, se ela tem raízes em você, então a vitória também precisa começar de dentro. Não adianta apenas mudar o ambiente externo. Não basta cortar uma amizade, deletar um aplicativo, evitar um lugar. Essas coisas ajudam e são necessárias, mas não são suficientes. A verdadeira transformação acontece quando você entende de onde vem a fome que te leva a buscar alimento envenenado. Pense em um homem que todos os dias passa pela mesma padaria. O cheiro de pão fresco o atrai. Ele entra, compra, come. E todos os dias promete que amanhã será diferente. Mas amanhã o cheiro está lá novamente, a fome está lá novamente e ele cede novamente. O problema não é a padaria. O problema não é nem a fome. O problema é que ele nunca parou para se perguntar: por que estou tão faminto? O que não estou alimentando na minha vida que me faz buscar esse conforto específico? Que vazio estou tentando preencher com esse comportamento? A tentação sempre aponta para um vazio. Sempre. Ela é a maneira errada de tentar satisfazer uma necessidade legítima. Você não é tentado por algo que você não precisa. Você é tentado por algo que se disfarça de solução para uma dor real. Se você luta com pornografia, talvez a questão real seja solidão ou necessidade de intimidade não suprida. Se você luta com bebida, talvez seja uma tentativa de silenciar pensamentos que gritam. Se você luta com comida, talvez seja uma forma de controlar algo quando tudo parece fora de controle. Se você luta com gastos excessivos, talvez seja uma tentativa de preencher um vazio emocional com coisas materiais. E aqui está a parte difícil. Você não vai vencer a tentação apenas dizendo não. Você vai vencê-la encontrando um sim maior. Um sim que preencha de verdade. Um sim que satie de verdade. Um sim que não deixe ressaca de vergonha no dia seguinte. Jesus, no deserto, foi tentado pelo diabo depois de 40 dias de jejum. Ele estava com fome. Fome real, física, dolorosa. E o diabo disse: se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Era uma tentação simples. Não era pecado comer. Não era errado saciar a fome. O problema era a fonte e o método. E Jesus respondeu com algo profundo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não negou que tinha fome, não fingiu que não precisava de comida, mas afirmou que havia uma fome maior, uma necessidade mais profunda que precisava ser satisfeita primeiro. E essa fome só Deus poderia saciar. Você entende o que isso significa para a sua luta? Significa que a vitória sobre a tentação não está em negar suas necessidades, está em levá-las ao lugar certo. Está em reconhecer a fome e buscar o alimento verdadeiro. Está em admitir o vazio e permitir que Deus o preencha, não com experiências instantâneas de prazer, mas com sua presença duradoura. Mas isso requer algo que nossa geração perdeu: paciência. A capacidade de esperar, de suportar o desconforto temporário por uma recompensa permanente. A tentação sempre oferece alívio imediato, sempre promete satisfação agora. E por isso é tão sedutora em um mundo que nos ensinou que esperar é sinônimo de fracasso. Tem uma história, e talvez você a conheça, de uma pessoa que estava tentando largar um vício em cigarros. Todo mundo dava conselhos. Use adesivo de nicotina, mastigue chiclete, mantenha as mãos ocupadas. E nada funcionava. A vontade voltava, sempre mais forte nos momentos de estresse. Até que um dia, um amigo lhe disse algo diferente. Quando a vontade vier, não lute contra ela. Não tente ignorá-la. Apenas sente-se com ela. Observe-a. Veja como ela surge, como atinge seu pico e como, se você não alimentá-la, ela começa a diminuir.
Aprenda a surfar a onda da vontade sem se afogar nela. Essa pessoa tentou e funcionou. Não imediatamente, não magicamente, mas ao longo do tempo, ela aprendeu que a vontade, por mais intensa que fosse, tinha um ciclo. Ela crescia, mas também diminuía. E se ela conseguisse atravessar aqueles minutos cruciais sem ceder, a tentação perdia a força. É isso que Paulo quer dizer quando escreve: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Perceba, Paulo não diz que Deus impedirá a tentação. Ele diz que Deus providenciará uma saída. E essa saída não é sempre a remoção instantânea do desejo. Às vezes, é a força para suportar até que ele passe. É a consciência de que você pode atravessar aquele momento sem ceder. É a promessa de que a intensidade não durará para sempre. Mas você precisa acreditar nisso. Precisa confiar que do outro lado daqueles minutos cruciais existe liberdade. Que a sensação de não vou aguentar é exatamente isso. Uma sensação, não um fato. Você já aguentou antes. Você já atravessou tempestades que pareciam fatais e saiu do outro lado. E você pode fazer isso novamente. A verdade é que vencer a tentação não é sobre nunca senti-la. É sobre não ser dominado por ela. É sobre sentir a atração e escolher outro caminho. E toda vez que você faz essa escolha, por menor que seja, você está fortalecendo um músculo espiritual. Está criando novos caminhos neurais. Está provando para si mesmo que você não é escravo daquele desejo. E sim, você vai cair. Vamos ser honestos sobre isso. Você vai ter dias em que vai olhar para trás e pensar: eu jurei que não faria isso de novo. E a vergonha vai tentar te convencer de que não há esperança, de que você deveria desistir, de que Deus já desistiu de você. Mas ouça isso com atenção. A diferença entre aqueles que vencem e aqueles que permanecem derrotados não é a ausência de quedas, é a resposta às quedas. Os vencedores não são aqueles que nunca caem, são aqueles que sempre se levantam, que recusam permitir que uma derrota se torne uma identidade, que entendem que tropeçar não é o mesmo que abandonar a corrida. Provérbios diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes, não uma, não 2, 7. E o que o torna justo não é a ausência de quedas, mas a persistência em levantar. É a recusa de ficar no chão. É a fé de que Deus ainda não terminou sua obra em você. Então, quando você cair, e você vai cair porque ainda está aprendendo a andar nesta jornada, não fique ali se lamentando. Não passe dias se punindo. Não deixe a condenação te paralisar. Levante-se, confesse, receba o perdão e continue andando. Porque o objetivo do inimigo não é apenas fazer você cair, é fazer você acreditar que não pode se levantar. É convencê-lo de que você é definido por seus piores momentos, não pelas promessas de Deus sobre sua vida. É roubar sua esperança de que transformação é possível, mas ela é. A transformação é possível. Não porque você é forte o suficiente, você não é. Não porque você é disciplinado o suficiente, você não é. Mas porque Deus é fiel o suficiente. Porque a graça dele é suficiente. Porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E talvez seja exatamente aí que está a chave. Você não vai vencer a tentação quando se tornar forte o suficiente. Você vai vencê-la quando reconhecer que é fraco demais. E nessa fraqueza, se apoiar completamente nele. Quando parar de tentar impressionar Deus com sua força de vontade e começar a depender da força dele. Paulo entendeu isso. Ele tinha um espinho na carne, algo que o atormentava, que ele implorou 3 vezes para que Deus removesse. E Deus disse não, mas disse algo melhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sua tentação pode ser o espinho que Deus usa para te manter dependente dele, para te lembrar de que você não é autossuficiente, para te ensinar que santidade não é produto de esforço humano, mas fruto de rendição divina. Então pare de lutar sozinho, pare de carregar essa vergonha em silêncio, pare de fingir que está tudo bem quando está desmoronando por dentro. Encontre alguém,
um mentor, um amigo, um pastor, e diga: eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo vencer isso sozinho. A confissão traz luz, e a luz dissipa as sombras onde a tentação se esconde. Quando você traz para fora aquilo que estava tentando esconder, você tira o poder do segredo. Você descobre que não está sozinho. Você encontra força na comunidade daqueles que também estão lutando e, ao mesmo tempo, estabeleça limites práticos. Se a tentação vem através do celular, instale filtros. Se vem através de certos lugares, evite-os. Se vem através de determinadas pessoas, crie distância saudável. Não é hipocrisia criar proteções, é sabedoria. José fugiu. Você também pode, mas acima de tudo, alimente sua alma, porque uma alma vazia será sempre vulnerável. Encha-a com a palavra, encha-a com adoração, encha-a com comunhão, encha-a com serviço, encha-a com as coisas de Deus. Não como religiosidade mecânica, mas como resposta à fome verdadeira. Porque no final, a vitória sobre a tentação não é sobre o que você deixa de fazer, é sobre quem você se torna. É sobre a transformação gradual do seu coração, do seu caráter, da sua identidade em Cristo. E essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo, às vezes lento, às vezes doloroso, mas sempre possível. Você pode vencer. Não porque não vai mais sentir tentação, não porque um dia vai ser tão espiritual que estará acima dessas lutas, mas porque, no meio da luta, você vai descobrir que não está sozinho, que há uma força maior do que sua fraqueza, que há uma graça mais profunda do que seu fracasso, que há um amor mais forte do que sua tentação. E um dia, talvez não amanhã, talvez não na próxima semana, mas um dia, você vai olhar para trás e perceber que aquilo que parecia impossível se tornou possível, que a corrente que te prendia foi quebrada, que você é livre, não por mérito próprio, mas pela obra graciosa de Deus em você. Então não desista. Continue lutando, continue se levantando, continue confiando, porque sua história não termina na queda, ela termina na vitória. E essa vitória, embora possa demorar, já está garantida, não pelo que você faz, mas pelo que Cristo já fez por você. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, eu gostaria de pedir algo especial. Nos comentários deixe seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você e por sua família. E se você conhece alguém próximo, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo, que está passando por alguma dificuldade, deixe o nome dessa pessoa também. Vamos interceder juntos. Vamos levar essas lutas diante do trono da graça. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição, deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir que vitória é possível, que há esperança, que não estão sozinhas nessa luta. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça e que Ele te conduza passo a passo para a liberdade que Ele já conquistou para você.